Oi pessoas, eu sou a Mika e esse é o Voltando aos Clássicos. Hoje eu tô aqui pra falar sobre mais uma coleção maravilhosa trazida pela Obras Primas do Cinema, que é essa aqui, Expressionismo Alemão, volume 4. Eu já falei, sobre a primeira coleção do expressionismo alemão que eles lançaram, Existe também a 2 e a 3. No momento eu acredito que a 2 está esgotada, mas tem assim a 3 também para vocês aproveitarem. Então eu vou fazer essa resenha, falar sobre essa nova coleção que chegou logo depois, do relançamento, onde eles trouxeram novamente o volume 1, que também estava esgotado há um tempo atrás. E aí chegou o volume 4 também. Essa coleção, o volume 4 do expressionismo alemão, traz obras super incríveis que são Sombras, de 1923, A Mulher na Lua, de 1929, As Mãos de Orlac, de 1924, Da Aurora à Meia-Noite, de 1920 e O Gabinete das Figuras de Cera, de 1924. Então, essa coleção super linda em Digistec, e aí tem esses 5 filmes, distribuídos nos 3 discos, além de também ter extras do filme A Mulher na Lua, tem também um filme, um curta-metragem do mesmo diretor do Gabinete das Figuras de Cera, que é o Paul Lane, que é inclusive um curta muito interessante sobre umas palavras cruzadas, uma coisa totalmente experimental, palavras cruzadas visuais, como mesmo um filme interativo, é bem interessante. E também esse documentário que vai falar sobre o lado científico, de A Mulher na Lua, que é inclusive um dos primeiros filmes de ficção científica já feitos, na história do cinema, e foi dirigido pelo Fritz Lang, e roteirizado pela Tia von Harbour, que é a esposa dele, era a esposa dele, que ela também foi a responsável, pela história e pelo roteiro de outro grande filme de ficção científica que os dois fizeram, que foi Metrópolis. Então essa coleção tá simplesmente linda, maravilhosa, tem os cards, os posters dos filmes, que é algo que eu sempre amo, que vem sempre nas coleções da Obras Primas do Cinema. Além de trazer, também é muito legal ressaltar 2 trilhas sonoras diferentes pro filme Da Aurora à Meia-Noite. Então você tem a opção de ver o filme em 2 versões diferentes, com essas 2 trilhas sonoras diferentes. Então são todos filmes alemãos, apesar de que alguns deles, como por exemplo O Gabinete das Figuras de Cera, tem os intertítulos em inglês, mas é que geralmente eles vão resgatar esses filmes, às vezes eles acham os intertítulos, em outra língua, em uma versão em outra língua, mas são todos filmes alemãos, do expressionismo alemão, e eles vão ter essa abrangência, porque aqui vai ter tanto a ficção científica, tanto quanto o horror, e também um sentido até surrealista, se você parar pra pensar, principalmente no filme Sombras. Eu achei ele um pouco surrealista no estilo dele, e tem uma reviravolta bem interessante, mas eu vou falar mais detalhadamente sobre os filmes daqui a pouco. Então, realmente uma coleção excepcional, maravilhosa. Eu amo a arte que eles fazem do expressionismo alemão, eu acho muito interessante. Então eu vou mostrar pra vocês agora mais de perto essa coleção. Na ordem que os filmes vêm na caixa, o primeiro filme é O Gabinete das Figuras de Cera, de 1924. Então, nesse filme, a gente vai ter uma história mais voltada para fantasia. É um jovem que ele vai começar a trabalhar nesse lugar, que é esse gabinete, de figuras de cera, e ele vai escrever uma história sobre cada personagem ali. No caso, vai ter primeiro sobre o Califa, depois vai ser sobre Ivan o Terrível e depois Jack o Estripador. Então, assim, mas são episódios assim com tamanhos bem diferentes, são essas 3 histórias. A do Califa, ela é a maior, aí depois vem a do Ivan Terrível, que já é um pouquinho menor, e aí vem a outra do Jack Estripador, que é uma coisa bem menor, que é mais ali voltada, não em si a história que está sendo escrita, mas o próprio cara escrevendo as histórias. Então, ele é um filme que ele traz esse lado mais de fantasia.
mas ele tem também muitas da característica do expressionismo alemão, principalmente nesses cenários fantasiosos e extremamente distorcidos, né? O segundo filme é Sombras, de 1923. Esse filme foi uma ótima surpresa pra mim, eu já tava com vontade, curiosa, né, pra assistir, mas eu achei interessante porque ele faz um uso de sombras de uma maneira muito interessante. As sombras são características, né, do expressionismo alemão, principalmente porque a gente conhece a famosa sombra do Nosferatu, né, um clássico do expressionismo também, que ele tem aquela característica daquela sombra assustadora. Aqui a gente tem as sombras usadas assim, de uma maneira muito mais abrangente e muito eficaz para a narrativa também, né, e o nome Sombras tem tudo a ver, né. Uma coisa que eu achei muito interessante é que esse filme não tem intertítulos. Você vai encontrar intertítulos no começo, onde é uma espécie de apresentação dos personagens realmente como se fosse uma peça, né? Eu achei legal que, inclusive, até a divisão dos atos, né? Ato 1, ato 2 e ato 3, ele faz pela mão, né? Ele faz o ato 1, o ato 2 e o ato 3, né? Desse jeito, com a sombra, né, da mão. E aí é muito interessante nesse sentido, porque não tem nenhum intertítulo. Então eu achei um filme, assim, uma experiência muito interessante. Então esse filme traz isso, ele é uma história simples e muito, até meio onírica, uma espécie de sonho, mas na verdade uma espécie de delírio, na verdade. Que são alguns personagens ali reunidos num cenário só na maior parte do filme, né? Que é esse casal rico dando um jantar para umas pessoas aí. E o grande ciúme que o cara tem, né, da esposa, porque a esposa é muito bonita, atrai muita atenção dos convidados, né? Então existe sempre essa questão do ciúme dele e a tensão ali sexual acontecendo entre ela e os outros personagens masculinos que estão extremamente atraídos por ela. E aí também vai ter um personagem ali muito mais voltado para as sombras, que é um cara que faz espetáculos exatamente assim, né, com essas sombras. Então é muito interessante esse aspecto assim que ele vai trazer. E como eu disse, vai virar uma espécie de delírio, uma coisa assim muito interessante, uma experiência bem interessante, bem legal mesmo. E tem uma reviravolta muito interessante na história que eu fiquei... Quê? Que negócio é esse? Mas muito boa, muito interessante. O terceiro filme, ou eu deveria dizer o terceiro filme, é o filme da Aurora Meia-Noite, que é de 1920, é o filme mais antigo da Caixa. E ele é um filme realmente totalmente de baixo orçamento, ele é como realmente um teatro filmado. É um filme onde você vê os cenários pintados, é uma coisa muito assim, falsa, né, muito teatral mesmo nesse sentido. Os cenários são pintados, os personagens têm aquela maquiagem carregada, que também é muito expressionismo alemão. E é interessante essa maneira como ele utilizou esses cenários, porque o filme realmente, gente, é um filme de papel. Pensa, você quer fazer um filme extremamente artístico, mas você não tem dinheiro. Mas se você tiver bastante tinta preta e branca e tiver os personagens ali e uma câmera, ó, vai fundo que você vai conseguir fazer um filme extremamente artístico com isso, se você se inspirar nesse filme. E esse filme também tem as duas trilhas sonoras, você pode ver tanto uma versão como a outra, né? A trilha sonora sempre faz muita diferença, então é interessante, né, esse detalhe sobre essas opções de trilha sonora. E o filme vai contar a história desse cara, desse bancário, esse cara que trabalha no banco, que tem uma vida ali que ele tá cansado daquela monotonia da vida dele. E aí uma mulher super bonita, atraente, vai no banco tentar um empréstimo, ela não consegue, então o cara ali num momento de loucura, né, num acesso de loucura, ele vai lá e ele rouba esse dinheiro pra dar pra essa mulher. Acaba acontecendo umas coisas aí, e aí a gente vai ver, digamos assim, o efeito do dinheiro, da ganância, né, e como vai ter uma espécie de lição de moral um pouco ali, mas é interessante que a consciência dele tá sempre atormentando ele, e essa consciência vem na forma de que ele olha para as pessoas e as pessoas aparecem com um rosto de caveira. Então assim, é uma maquiagem impressionante, muito interessante. Agora o quarto filme, né, dessa coleção é As Mãos de Orlac, de 1924. Esse filme foi dirigido pelo mesmo cara que dirigiu O Gabinete do Dr. Caligari, que é um dos meus filmes favoritos. Eu amo aquele filme. E ele dirigiu esse filme também. As Mãos de Orlac é um filme que eu tava doida pra assistir, mas por algum motivo sempre acontecia alguma coisa e eu não conseguia, não dava certo assistir. Então eu finalmente tive a oportunidade de finalmente conhecer esse filme, que eu já achava fabuloso, espetacular, só pela ideia, a sacada do filme. E o desenvolvimento dele não deixa a desejar, ele realmente entrega uma coisa muito legal, né? Que é um filme, ele todo voltado para as mãos, literalmente as mãos dele, né? As Mãos de Orlac é a história de um cara que é um pianista maravilhoso, excelente, e ele tá voltando, né, de um show, de uma turnê ali dele, e o que acontece? Acaba acontecendo um acidente. Nesse acidente ele acaba machucando um pouco a cabeça e
pior de tudo, né? Ele acaba machucando as mãos. Então a esposa dele ali no ato de desespero fala assim, não, as mãos dele são a vida dele, então você precisa fazer alguma coisa. Aí o doutor vai fazer uma coisa extremamente experimental, extremamente fantasiosa, se você for pensar, sabendo o que a gente sabe hoje, que é um transplante de mãos. Então, o Orlac vai receber o transplante de mãos de uma outra pessoa, né? E essa é a parte complicada, porque essa outra pessoa, que é o dono original das mãos, foi um cara que morreu, foi condenado à morte e era um assassino, né? Por assassinato ele foi condenado. Então, o drama se complica aí, o conflito psicológico começa aí no fato de que ele tem as mãos dele, mas ele tá sempre perturbado e atormentado, porque ele acredita que de alguma forma as mãos dele, né, que no caso não são dele, mas desse outro cara, vão influenciar ele a fazer coisas que ele não quer fazer. É como se as mãos dele fossem sujas agora. Ele não consegue tocar o piano, e também a esposa dele, que ele ama tanto, e ela anseia pelo toque dele, né, pelas mãos dele, e ele não consegue chegar perto da esposa dele justamente porque ele acredita que são as mãos de um assassino. Então assim, a trama vai se desenvolvendo nesse sentido. É uma obra-prima, pra mim é um dos destaques dessa caixa, que é um filme raríssimo, maravilhoso, que você tem que ter na sua coleção. Agora, pra encerrar, o quinto filme dessa coleção, que é A Mulher na Lua, de 1929. Esse filme também pra mim é outra grande preciosidade dessa caixa, né, que é um filme de ficção científica, um dos primeiros filmes de ficção científica já feitos, né, e ele é um filme que traz um certo realismo, o quanto foi possível ali naquela época fazer, né, em relação ao que era a ideia deles, né, de como seria uma viagem à Lua. Então é um filme muito interessante, muito bem feito. Ele começa ali como uma espécie de ação e aventura, porque vai ter esse cara, esse doutor, que vai ter essa teoria de que na Lua existe ouro, e ele vai apresentar essa teoria, vai ser ridicularizado, né? Só que ele continua fazendo os estudos dele, depois ele se junta com um amigo dele, um cientista ali mais jovem, vai se juntar ao colega, né, e a esposa ali dele, que também é uma cientista. Então eles vão os quatro junto com outro cara ali, mau caráter, pra Lua, né? E existe uma grande aventura ali acontecendo, mas antes disso existe essa questão dessa chantagem, da espionagem, dos planos sendo roubados. Então assim, é um filme que ele vai te prender do começo ao fim. E ele é muito interessante, principalmente na hora que eles chegam na Lua. É lindíssimo o cenário que eles fizeram ali, uma coisa espetacular. E sem falar que o nome do filme sendo A Mulher na Lua, a mulher que vai pra Lua, que inclusive é uma coisa muito interessante que esse filme traz. É interessante ter a ideia dessa mulher sendo uma cientista, estando ali no meio deles, né, indo pra Lua. Provavelmente por ter sido escrito pela Tia Von Harwell, a esposa, né, uma mulher e esposa do Fritz Lang, o diretor desse filme. Talvez por isso ela já quis dar destaque, né, principalmente com o nome, mostrando esse elemento da mulher estando ali na Lua. Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu falei um pouco de cada filme, né, um pouco da história de cada filme. Já falei pra vocês um pouco sobre os extras, já mostrei a coleção. E eu espero que vocês aproveitem a oportunidade, porque realmente tem filmes importantíssimos e raríssimos. E todos estão lindíssimos, em ótima qualidade. O cinema expressionista, né, alemão, ele é interessante se ver na melhor qualidade possível mesmo, porque são filmes que são visualmente lindos. Então, quanto melhor a qualidade, mais a gente aprecia, e eles estão numa qualidade excepcional, esses filmes. E como sempre, né, todos os conteúdos da Obras Primas do Cinema eles fazem com muito carinho, muito cuidado. E você pode adquirir, né, essa coleção no site colecioneclassicos.com.br. Bom, para terminar, para encerrar, não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda, tá bom? Então não deixe de ver o vídeo que eu falei sobre o primeiro volume dessa coleção e também ir na descrição e conhecer os nossos canais parceiros, tá bom? Obrigada, gente. Tchauzinho!